Mara com Caram, mais uma vez de volta aqui pela TV Rio Preto, canal 7. E vocês sabem que eu procuro sempre caprichar nos meus convidados. Hoje eu estou trazendo, eu acho que eu nunca trouxe um contador aqui no meu programa. Eu acho que é o primeiro que eu estou trazendo. E é com muito prazer que eu recebo aqui hoje Adriano Barcelos. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, Cida? Já fiquei honrado. É uma honraria saber que eu sou o primeiro. É o primeiro contador que eu estou trazendo aqui. Olha, então, foi uma Eu honra. trouxe contador de história, contador de contabilidade, mas contador de piada. Mas contador mesmo, aquele que trabalha sério, é o primeiro que eu estou trazendo aqui. Mas, Adriano, sempre a primeira pergunta que eu formulo para o meu convidado, quem é você? Queria que você traçasse um pequeno perfil, quem é Adriano? Sou contador, formado pela faculdade, né? Estou no mercado de contabilidade já há 20 anos. Faço perícia judicial, perícia extrajudicial, consultoria tributária. Comecei novo ainda na contabilidade, né? Época que era antiga processamento de dados, que era antigo birô, fazia digitação. E ali eu fui pegando gosto, eu fui crescendo, trabalhei em alguns escritórios, trabalhei em alguns grandes grupos empresariais de Rio Preto, tive a oportunidade depois de me formar e acabei trabalhando em um grande escritório em Rio Preto, onde cheguei a ser sócio. Sim. Né? Fui sócio... Isso que época foi? Cida, eu comecei contabilidade como digitador, se não me engano, em 93, numa empresa, era concorrente da antiga Cetil, que era processamento de dados. Sim. Né? Aí, logo depois, eu entrei num grande grupo econômico empresarial de Rio Preto, na área financeira, e comecei também a ajudar a parte contábil, onde, de fato, eu aprendi contabilidade, né? Tive um bom professor lá, um contador excepcional. Depois comecei a fazer curso técnico de contabilidade. Na época, a faculdade de Ciências Contábeis era um pouco cara, né? Não era tão acessível. E eu vim numa família humilde. Depois eu consegui, sempre uma promoção, me esforçando, consegui entrar na faculdade. Em 2001 comecei a faculdade. Em 2003 eu resolvi que eu queria ser dono do meu próprio nariz. Comecei a trabalhar com consultoria, dava aula nessas escolas profissionalizantes, tanto de informática, e comecei a dar aula de contabilidade também. Em 2006 eu abri a minha primeira empresa de consultoria e auditoria, junto com um grande escritório de Rio Preto. Onde, em 2014, eu me desliguei, em 2015 abri o meu próprio escritório. Quer dizer que estamos completando 2 anos. 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio que eu estou numa carreira solo com o meu escritório. E como é que vai indo o mercado de contabilidade? Cida, é um mercado muito dinâmico. Tá? A contabilidade, nós temos vou pôr assim, 2 marcos. Temos em 76, 75, a lei que surgiu, a lei das SAs, que foi alterada em 2007. Em 2010, nós começamos a convergência para normas internacionais de contabilidade. Hoje, nós adotamos padrões internacionais. Isso significa o quê? Quem faz uma contabilidade no Brasil não está muito longe de uma contabilidade da Europa. Claro, não estamos falando de tributos, cada país tem o seu. Mas em normas contábeis, o nosso hoje está bem alinhado com a Europa, alguns países da Ásia. Tá? Então, o mercado ele modificou muito. Hoje, nós não temos espaço para aquele contador que faz apenas DARF. Né? O mercado mudou. Ele exige... Está mais dinâmico, né? Ele exige um acompanhamento do contador, ele exige uma consultoria. Por outro lado, também, devido à crise, começaram a surgir até algumas contabilidades online.
né? Aliás, até eu queria saber, eu tenho uma curiosidade. Compensa contratar contabilidade pela internet ou aquele convencional é o melhor? Cida, caso a caso, tá? Eu estive verificando já alguns sites, estive verificando alguns serviços. O Conselho de Contabilidade também fez uma auditoria em algumas empresas. Eu, junto com alguns colegas, concluímos que é caso a caso. Então, se nós pegarmos hoje, por exemplo, um pequeno empresário que não tenha funcionário, que é prestador de serviço, talvez para ele compense uma contabilidade de 50, 70 reais, tá? Desde que ele não precise de acompanhamento. Quando nós falamos que a empresa ela participa de uma licitação, ela tem funcionário, o empresário precisa de uma assessoria, um acompanhamento, aí eu acredito que a contabilidade presencial ela é viável. E aí já partindo para uma pequena empresa, uma grande empresa, ou aquele empresário que precisa acompanhar a legislação tributária, o comerciante, que cada estado tem uma lei, cada estado tem um cálculo de imposto, e isso tudo você precisa de um contador ali que te dê o apoio. Então é caso a caso. Agora, como a ValoWeb está se encaixando nesse mercado? Então, a ValoWeb, quando eu Porque a ValoWeb é a resolvi, sua empresa, é né? a minha empresa. Quando eu resolvi abrir há 2 anos e meio, eu pensei num serviço personalizado. Trabalhar com menos clientes, mais focado na qualidade do atendimento. Então hoje, todo mês eu visito os meus clientes, eu estou muito na rua acompanhando as empresas. Quer dizer que é um perfil diferente, né? É um perfil diferente, Porque eu nunca vi nada igual. Mas eu estudei esse mercado, Cida, já há alguns anos eu venho estudando o mercado de contabilidade. Então eu conheci grandes corporações de São Paulo, São José dos Campos, Belo Horizonte, Araraquara, e eu identifiquei que boas empresas, tá? Claro que hoje nós temos em Rio Preto excelentes profissionais, tá? Excelentes escritórios com vários tipos de serviço. Mas eu me identifiquei, melhor dizendo, com um perfil de escritório que faz o atendimento presencial, que faz o atendimento em loco. Tá? Então, hoje, por exemplo, o meu cliente... Você está valorizando mais seu cliente nessas alturas, né? Sim, sim. O meu cliente hoje ele tem um contato muito direto comigo. Ele trata com meus funcionários assuntos pontuais. Então, por exemplo, eu vou registrar um funcionário. Qual é o documento que precisa? Fazer o registro, levar a carteira e trata com o meu funcionário. Eu preciso fazer uma nota fiscal, eu preciso recalcular a guia, essas coisas mais dia a dia ele trata com o funcionário. Agora, estou abrindo uma empresa, uma filial, mudou o imposto, chega o final do ano, eu sempre faço um planejamento tributário para meus clientes. Eu analiso o que aconteceu nesse ano para nós verificarmos o que passo nós vamos dar para o ano seguinte. Aí é comigo, a parte mais estratégica. Agora, para abrir hoje uma empresa, o que seria o ideal desde o início? Olha, nós observamos que o ideal é você começar com um acompanhamento. É você saber, conhecer primeiro. O empresário tem que conhecer o mercado dele. Vamos por o seguinte, digamos que eu vou abrir uma farmácia. Primeiro eu tenho que conhecer o setor de farmacêutico, para eu saber quais são meus fornecedores, qual é o perfil do meu cliente. Em seguida, ele tem que ter o acompanhamento do contador, identificando quais são as obrigações que a farmácia precisa. Eu estou dando um exemplo de uma farmácia que é mais popular para nossos telespectadores entenderem. Tá? Mas isso é para qualquer setor. Então o contador vai orientar aí quais são as obrigações, quais são os passos da abertura. Hoje, Cida, infelizmente abrir uma empresa é muito demorado. Tá? Então você às vezes leva 2 meses para conseguir abrir uma empresa no país com todas as licenças. Que absurdo, e com todos os impostos. Sem contar isso. E as taxas, que são caras, né? Então, assim, se o empresário não souber desse prazo, não souber quais são os trâmites, ele pode ter alguma dificuldade de início. Tá? Ainda mais a parte trabalhista. Ele não pode contratar um funcionário e não fazer o registro. Ele já tem que contratar e registrar. Tá? Senão ele pode ter problema futuro, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ainda mais hoje que a Justiça do Trabalho ela é muito atuante e ela, quando percebe
que o empresário deixou de registrar, ele não perdoa, a justiça não perdoa, ela vai fazer pagar. Tá? Mas também, por outro lado, a gente percebe que o empresário está bem mais atento. Tá? Né? Hoje ele está bem mais atento, ele busca um profissional de contabilidade que está mais próximo, que consiga dar a orientação. Então, também, se você tiver condições de buscar alguma entidade, por exemplo, um Sebrae, para fazer um curso de captação, é excelente. É muito bom. Mas olha, Adriano, eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder depois do nosso intervalo. Para contratar um escritório de contabilidade, o que o empresário pode esperar? Porque às vezes ele pensa que é uma coisa e chega lá é outra. Sim. E no teu caso, como eu acho que o teu escritório tem esse diferencial, é isso que eu quero saber. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. E aí, me responda. Vamos lá. A pergunta sua é excelente. Você sabe que algumas franqueadoras me contratam para dar palestra, justamente para orientar... Você profere palestras também? Sim, sim. Que legal, foi bom saber. Justamente para orientar o novo empresário de como proceder. Porque, em tese, você entra no escritório de contabilidade e você acha que você vai sair com a empresa aberta. O serviço contratado é esse. Mas vamos lá. O que o empresário precisa? Sentar com o contador, identificar a região que ele vai abrir a empresa, quais são as obrigações que ele tem, quais são os impostos que ele vai pagar, e aí fazer um planejamento de quanto que ele vai faturar, quantos funcionários ele precisa, qual é o custo desses funcionários, qual é o custo desse imposto, para ele entender se ele vai conseguir colocar o preço do produto a preço de mercado. Eu já me deparei várias vezes com pessoas que entram no meu escritório com um excelente projeto. Só que a hora que começa a colocar na ponta do lápis o que ele vai gastar, acaba sendo inviável. Exato. E muitas vezes o empresário, ele acaba abrindo a empresa justamente para arriscar, para depender da sorte. E eu observo, também os meus colegas me passam isso, quando você pega um empresário e ele senta, faz um planejamento, ele faz um estudo para poder constituir a tua empresa, já sabendo quais são os seus números, a chance de sucesso é maior. Tá? Aquela pesquisa do Sebrae, tá? De a cada 7 empresas fecha a cada 10 anos, ela ainda é recente, né? Na crise sempre tem uma variação. Embora na crise sempre tenha uma oportunidade, né? Quem passa em pé numa crise vai longe. Sobrevive. Exato. Mas, Cida, eu gosto muito de planejamento. Tá? Eu penso o seguinte, você perde 2 semanas, 1 semana fazendo conta, estudando, mas você ganha anos de vida da empresa aberta. Agora nós estamos aí, todo mundo sabe, passando por um momento de crise. Como é que você convivendo com os empresários, como é que você está vendo a opinião deles? O que eles estão achando de tudo isso? Cida,
é no momento de crise que os impostos se fazem mais pesados. Tá? Nós estamos vendo aí os índices econômicos, digamos assim, está melhorando, a inflação está caindo. Por outro lado, as vendas também estão caindo. Quando a venda cai, o empresário é obrigado a reduzir o seu preço. Considerando que o produto está comprado, ele tem que pagar salário, energia, tem que pagar o aluguel, ele não sobra muita alternativa, ele tem que tirar do lucro dele. Tá? E esses impostos hoje, nós temos uma carga tributária muito alta. E nós temos o que nós chamamos de obrigações acessórias, que são a nossa prestação de conta com o fisco, sobre o que nós compramos, o que nós vendemos, muito grande. Isso onera muito a empresa. Então, nós precisamos de uma reforma tributária onde simplifique todo o conjunto de obrigações acessórias, diminuir mais a burocracia. Nós precisamos reduzir um pouco dessa carga tributária, não para que o empresário tenha mais lucro, mas para que a economia também possa gerar mais. Nós ainda temos um desemprego alto. E certamente, se nós tivéssemos uma carga tributária menor, um custo trabalhista menor, estaríamos empregando mais. É verdade. Hoje mesmo, antes de entrar aqui com você, eu estava atendendo um cliente que estava perguntando que ele quer contratar um estagiário. Tá? Então, ele está vendo a necessidade de aumentar, quer contratar alguém novo para poder treinar para começar na empresa. Então, assim... Aliás, é uma pergunta que está fora até de cogitação. Você falou estagiário. Todo estagiário tem que ser remunerado? Ou tem aqueles estagiários que só fica fazendo estágio sem remuneração, tem que ser registrado? Como é que seria isso? Olha, eu vou dizer o que eu falo para meus clientes, tá? Dê uma bolsa, porque você ali pode acabar descobrindo um talento. Pode tá? ser. Uma boa. Dê uma bolsa sim. Uma boa, é verdade. Tá? Você ali, você vai descobrir um talento, você ali, de repente, você cria, você lapida um diamante, né? Quando você contrata um estágio sem remuneração, a pessoa tem que sobreviver. E não tem muito né? interesse, às vezes, a maioria. Infelizmente. Infelizmente, tá? Então, mas olha, para contratar hoje um escritório de contabilidade, o que o empresário pode esperar? Porque existem, eu falo sempre, todo segmento, existem aqueles que trabalham seriamente e aqueles que não trabalham seriamente. Mas nessas alturas, chega um empresário que está aí montando uma empresa, mas é novo no mercado empresarial. O que ele pode esperar quando ele contrata uma empresa como a sua, por exemplo? Certo. Primeiro... Além desse atendimento que você faz, que é uma coisa bem personificada e diferente, né? Sim. Quando ele vai procurar um escritório de contabilidade, primeiro tem que ver se esse escritório está devidamente registrado no Conselho de Contabilidade, que é a segurança dele. Tá? Segundo, é buscar conhecer a história desse profissional, né? Se ele já está no mercado, se ele já, qual que é a experiência dele, se ele tem know-how naquela atividade que ele está pleiteando, né? Muitas vezes nós temos, infelizmente, toda a profissão, já temos alguns profissionais que não estão devidamente qualificados ou registrados. Tá? Embora o nosso conselho sempre fiscalize, mas infelizmente nós nos deparamos com isso. Tá? E é óbvio, na dúvida, nós temos a nossa, em Rio Preto e região, a Associação dos Escritórios de Contabilidade. Então, ali são todos escritórios credenciados, que estão ali juntos, estão registrados, estão regularmente constituídos, né? E, principalmente, antes de fechar, conversar com o contador, procurar entender qual é a proposta de trabalho desse contador, para ver se isso atende às expectativas dele. Né? É claro que numa crise todo mundo procura preço, tá? Mas principalmente procurar identificar a qualidade, o atendimento, e se aquele escritório tem capacidade de atender a empresa dele. Agora, Adriano, a gente está aí no mês de agosto, né? E já tivemos os refis de IMS, CIMS, do IPVA e federal. Agora, a solução do governo é fazer parcelamento, isso você acha que ajuda? Olha, como nós conversamos agora há pouco, isso não reduz a nossa carga tributária. Tá? Infelizmente, isso não ameniza o custo que as empresas têm. Mas é um fôlego para algumas empresas que vieram
com dificuldades, onde nós passamos em 2015, 2016, uma época bem difícil, queda muito acentuada nas vendas, né? Então, é um fôlego, tá? Mas o empresário também, ele não pode ficar esperando sempre um refis, entender que isso é momentâneo, é um fôlego para ele poder não ficar endividado com o governo, tá? Mas ainda, volto a dizer, se nós precisamos de uma reforma tributária, nós precisamos reduzir o custo operacional desses impostos, nós temos que reduzir o custo do imposto sobre a folha de pagamento, porque se o Brasil não começar a empregar mais, não movimentar, infelizmente nós não vamos crescer, né? E esse refis, embora nós temos o refis federal, parcelando impostos federais, e o Congresso está querendo ampliar um pouco mais esse refis para que outras empresas também possam aderir, o empresário sempre tem que olhar isso com uma certa cautela. Porque ele vai estar endividado, ele vai estar parcelando, tá? E às vezes ele nem aguenta pagar, né? Sem dúvida. Porque na maioria das vezes está acontecendo isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu tenho, nas perícias que eu faço de recuperação judicial, eu vejo que as empresas, um endividamento tributário muito alto, muito grande. E você acha que é conveniente esperar esse parcelamento? Cida, a empresa, quando ela deixa de pagar o imposto, é porque ela já está com um problema financeiro. O fluxo de caixa dela já está desequilibrado, ou ela está comprando e está pagando antes de receber, ou ela está vendendo a prazos muito longos, tá? Então, nós já temos um problema por trás disso, tá? Agora, deixar de pagar o imposto esperando um refis não é alternativa, tá? É claro, precisou deixar de pagar, aconteceu, entrou o refis, aproveita. Mas trabalhar esperando que amanhã vai ter um refis, isso é muito perigoso. É engano, né? Os juros do governo é muito alto, a multa é muito alta. E a gente esperar alguma coisa boa do governo é a coisa mais difícil, né? Sempre acreditamos, né? A gente sempre está acreditando. Sempre acreditamos. Ainda bem, né? Que o brasileiro é assim, né? Eu acho que o que anima é que ano que vem é ano eleitoral, nós vamos ter a oportunidade mudem, né? de trocar, nós vamos ter a oportunidade de escolher novos representantes. Exatamente. Temos que nos animar. Né? É verdade. Mas olha, você sabe que infelizmente o nosso papo está chegando ao final. Estou sentindo muito que eu estou adorando conversar um pouco mais com você. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo, mas era uma coisa mais rápida. E hoje nós estamos aí há quase meia hora já conversando, né? E a gente faz aquele bate-bola rápido. Você está pronto? Nossa. Qual que é o lema da sua vida? Na minha vida, eu acho que é Jesus acima de tudo. E o momento mais preferido para você durante o dia? Olha, Cida, eu tenho uma satisfação muito grande quando eu chego em casa, né, com a minha família, e eu não deixei nenhum problema no escritório, não tenho nenhum cliente reclamando. Ai, que bom. E qual que é o defeito para você mais fácil de você perdoar de uma pessoa? Olha, eu não encontrei ainda nenhum defeito imperdoável, né? Eu sou muito religioso, eu acho que se Jesus nos perdoou, nós temos que procurar perdoar. E uma mania? Eu sou muito detalhista. Eu tenho uma mania de conferência que me prejudica. Em que ocasião você mente? Que ocasião que eu minto? Chega a mentir? Olha, eu digo que eu nunca minto. Né? Às vezes eu omito algumas verdades. Às vezes para ajudar, né? É o fisco que não escute. No que pensa quando acorda? Em sempre fazer um bom trabalho, em tratar bem as pessoas. E uma vaidade? Uma vaidade? Eu não sei se eu sou muito vaidoso, né? A minha esposa fala que eu gosto de estar sempre bem arrumado. Né? Mas eu acho que tá, porque todas as vezes que eu te vi, tá assim, tá bem arrumado. Hoje, por exemplo, tá aí, tá todo chique. Tá certo que hoje o dia tá mais fresco, né? Sim, que o terno comporta bem, mas tá muito chique. Então, eu diria que E uma vaidade? Eu acho que é estar bem sempre com a roupa elegante. Acho que é isso. E o que é sagrado para você? A minha religião. Religião e família. E o seu maior defeito? Meu maior defeito? Eu sou muito ansioso. E às vezes a ansiedade me prejudica. Assim. Acho que... E o que você acha que falta aqui em São José do Rio Preto?
Olha, eu acredito que Rio Preto ainda falta um pouco mais, como vou te dizer, nós temos que ter um pouco mais a cabeça aberta, né? Temos que aceitar um pouco mais algumas tecnologias, algumas ideias novas. Por exemplo, no meu caso, eu fui para São Paulo pesquisar outras empresas, né, para trazer para o meu negócio um know-how. Eu acho que nós precisamos aprender um pouco mais. E uma saudade? Eu tenho saudade muita da minha avó que se foi, minha avó paterna. Foi alguém muito importante na minha vida. Legal. Né? Infelizmente, ela se foi, sempre deixo saudade. Bom, Adriano, foi um prazer muito grande trazê-lo aqui. Hoje eu tenho certeza que o meu telespectador adorou, porque você acabou dando também uma lição, ensinando muita coisa, e a gente sempre está aprendendo. E cada cliente que eu trago aqui, cada entrevistado que eu trago aqui, sempre é uma lição também para mim. E é isso aí, gente. O programa de Cara com Carão vai encerrando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês e fiquem ligados durante toda a semana e mais a outra, porque são 2 semanas que o Adriano vai ficar aqui no ar e eu tenho certeza de uma coisa, ele foi muito importante para mim e eu tenho certeza que foi também para você.